Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, o seu programa aqui da TV Conexões, a Estação do Saber, que é aquela pausa, aquele diálogo, aquele bate-papo entre professores, aquele cafezinho que a gente toma na hora do intervalo, junto com o colega, colocando o assunto em dia, o AC que a gente coloca em dia todos os assuntos e planejamentos da escola. Tudo isso você vai ter o seu esquenta aqui, na Conexões da Ponta do Giz. Hoje, inclusive, quero fazer uma menção aqui para que aquele cafezinho da hora do intervalo aí na sua escola, vocês possam provar o café feminino produzido pela Cooperbarc, uma cooperativa de mulheres lá de Barra do Choça. Vai fazer toda a diferença e estaremos valorizando aí a agricultura familiar do nosso estado. Um café com sabor de produção da agricultura familiar. Tudo isso junto com a alimentação de qualidade que existe nas nossas escolas só pode fazer com que a aprendizagem dos nossos alunos fique ainda cada vez melhor, né? E hoje nós estamos trazendo aqui como pauta do Conexões na Ponta do Giz um assunto bastante interessante, que às vezes passa nas entrelinhas do nosso ofício, né? Nós já comentamos aqui em programas anteriores que o espaço da escola talvez seja aquele espaço onde o professor, a professora, passa a maior parte do tempo da sua vida. Só que vai chegar aquele momento, aquele dia, que o sinal vai tocar pela última vez, que você vai apagar o quadro pela última vez, que você vai abraçar o aluno pela última vez, que você vai dar um adeus ao porteiro, auxiliar de limpeza, ao seu colega, pela última vez. Chegou a aposentadoria. E agora, né? E para falar desse assunto, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, uma professora hoje aposentada, que passou por esse processo, que vai bater um papo hoje com a gente para a gente falar desse assunto, da aposentadoria de nós, professores, e o que fazer, porque há vida depois da aposentadoria. Apresento para vocês a professora Maria de Fátima Bichara. Muito obrigado, professora Fátima, por aceitar o nosso convite de estar hoje aqui na TV Conexões e batermos um papo sobre como é que é essa sua vida de aposentada, tá? Mas antes de falarmos da sua vida de aposentada, eu quero que você conte um pouco, para quem não lhe conhece ainda, um pouco da sua história, um pouco de como foi essa sua vida na ativa, tá? Fique à vontade e conte-nos um pouco para nós, para que todo mundo possa lhe conhecer um pouco melhor. Ok. Olha, meu nome é Fátima Bichara, eu fui professora de História e de Geografia, porque eu sou licenciada em Estudos Sociais e em Geografia. Mas Geografia é minha paixão. E trabalhei 42 anos no total como professora. 30 anos no estado. E no Colégio Rotary eu fiquei uns 27 anos. Bastante tempo, hein? Quase 50 anos dedicado à docência. Eu me aposentei com 69 anos. Eu nem sabia que tinha saído já no Diário Oficial minha aposentadoria. De repente eu cheguei no colégio para dar aula e disseram, você está aposentada. Eu, surpresa. Então não foi algo planejado, não. Né? Assim, não foi. Assim, foi planejado porque de alguma forma você deu entrada, havia feito a solicitação. Mas eu achava que ia demorar muito, porque eu via as colegas que pediram. Demorou 1 ano, 2 anos e a minha saiu com uma certa rapidez. E aí terminei o semestre, né? Eu tinha terminado, fechei a unidade, caderneta, tudo. E aí fui para casa pensar o que fazer depois de aposentada. Aí é o drama. Logo em seguida, me convidaram para ser secretária escolar. Tinha vaga. E no ano seguinte, 2018, no ano seguinte, 2019, eu fui trabalhar como secretária escolar, sem saber de nada. E fiquei lá até 2021. E
Sinceramente, me aposentei, mas fiquei com saudade. De vez em quando, eu ainda sonho dando aula, né? E durante essa sua vida ativa, antes da gente entrar propriamente nesse período de aposentadoria, você atuou basicamente, principalmente no ensino médio, como professora de geografia, Isso. não é isso? Foi. Conte-nos um pouco desse seu trabalho como professora de geografia. Geografia é uma disciplina que está no dia a dia de qualquer ser humano. Você tem a geografia física, a geografia política, a geografia econômica, a geografia social, e você tem que fazer ou ensinar para que o aluno perceba que a geografia está dentro da sociedade e que ele precisa conhecer, conviver e conhecer a sua vida como ser humano dentro do espaço em que ele ocupa. Então, a geografia, de certa forma, ela ajuda bastante, né? Você vai no supermercado ver o preço, você sabe que é geografia econômica. Você tem um produtor de café, setor primário, está produzindo para vender. Então, a geografia é super interessante na economia do mundo todo. Você se recorda de alguma dica especial que você dava aos seus alunos, alguma orientação, algum macete quando você estava lá na frente da sala de aula? Você tinha alguma palavra assim, chavão, que era muito comum nas suas aulas? Olha, eu tinha, nas minhas provas eu escrevia: o saber é algo que ninguém rouba de você, sempre. E eu falava muito o seguinte: estude, que pobre só tem um caminho, estudando. Eu fui muito feliz, porque eu encontro muitos alunos, alguns bem-sucedidos, que me reconhecem e dizem para mim: professora, a senhora marcou minha vida. Eu fico pensando como? Eu não sei, mas marquei. Mas isso não é uma coisa boa. Eu amei, fui feliz como professora. Eu sempre falo que nós, professores, realmente nesse momento do encontro ocasional, não planejado, com algum aluno em algum espaço, e depois de algum tempo que nós estamos na docência, tá? Não se restringe somente ao município que a gente atua. Às vezes a gente viajando encontra com ex-alunos em outros estados, e quando esse aluno vem, nos reconhece e diz que nós marcamos a vida dele de alguma maneira, né, de uma forma positiva, realmente é algo que faz com que a gente se sinta realizado. E provavelmente isso já deve ter ocorrido várias vezes contigo, né, Fátima? Nossa, muitas vezes. Você não imagina quanto. Porque eu moro próximo ao colégio, eu ando no bairro e às vezes eu fico surpresa. Eu não reconheço o aluno e o aluno me reconhece. Isso para mim é uma coisa gratificante, porque professor trabalha muito, você sabe. Além de trabalhar dando aula, leva material para corrigir, montar teste, isso tudo. Mas eu fui feliz como professora. Muitos me seguem, muitos são meus amigos, mas eu fui feliz. Bom, você já disse aqui que, embora tenha feito a sua solicitação da sua aposentadoria, ela saiu mais rápido do que você esperava, né? Sim. Como é que foi esse acordar desse primeiro dia sem essa responsabilidade de ir para a escola? Qual foi a sensação? Foi alívio, foi medo, foi liberdade? Olha, no primeiro momento eu senti receio de tudo. Porque quando você trabalha, no meu caso, 42 anos, acordando cedo, cumprindo todos os horários, tudo certinho, você acordar e pensar: o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Não tenho mais rotina. Eu não tenho mais rotina, mas eu tive que criar novas modalidades na minha vida para eu viver bem. E fui me organizando, né? Fui me organizando, fui montando outros projetos, fazendo outras coisas e passei praticamente, hoje eu me considero um artista, porque eu virei artesã, tocadora de pandeiro, eu viajo, para concluir, terminei um curso de arte e terapia. Imagina você. Então você acabou encontrando no caminho, inicialmente, dos trabalhos manuais, né, uma forma de preencher esse seu tempo, e depois você foi buscando outras atividades, principalmente atividades relacionadas às artes, para poder ressignificar a sua vida. Exatamente. Eu faço o seguinte, é o meu ponto de vista. Eu acho que quando a pessoa se aposenta, a primeira coisa que ela tem que providenciar não é ficar em casa. Ela é cuidar do seu estado físico e o seu estado
mental, emocional. Você não pode se aposentar e ficar, meu Deus, tomando deitada, vendo televisão o tempo todo. Você precisa se movimentar para que seu corpo comece a se adaptar ao que você vai começar a fazer. Então, no meu caso, eu fui feliz, porque eu escolhi fazer uma série de coisas, por eu ser bastante dinâmica. Eu voltei a fazer atividades físicas, eu voltei a produzir e participar de feira de artesanato e descobri uma coisa interessante. Numa aula de violão que eu estava, que meu sobrinho me deu violão, eu descobri que tinha aula de pandeiro também. E criei uma coisa interessante, que é um grupo de garotas pelo mundo. E nós viajamos constantemente. Agora, para isso, todo professor, ou todo ser humano que trabalha e se aposenta, precisa se organizar financeiramente. Porque eu viajo, mas a gente compra um ano antes da passagem para viajar no ano seguinte. E pago de 10, de 12, de 15, de quanto eu puder pagar. Então, eu tenho um grupo de amigas e viajamos sempre juntas. Professoras aposentadas também? Sim, Uhum. professoras aposentadas do mesmo colégio. Viajamos sempre. Uma outra coisa interessante é criar amizades, grupos de colegas. Você vai no shopping, você vai almoçar, você vai no show. Você não pode parar a sua vida só porque você se aposentou. Você tem que dar valor ao que você ainda tem de tempo, produzir alguma coisa, né? É uma coisa interessante escrever. Escrever é muito bom para o cognitivo. Escrever, aprender uma música, cantar num coral e ser voluntária de alguma coisa. É muito importante. Voltando um pouco a essa questão das viagens, né? Você trouxe até aqui para a gente aqui algumas camisas aqui. Pode pegar aqui, por favor, para mostrar para a gente. Mostra ali para a câmera ali, tá? Esse material que você trouxe aí. Então, tá? Conte aí pra gente um pouco aí dessa história de garotas pelo mundo. Eu gostei muito dessa autoestima elevada, né? De dizer, né? Somos garotas pelo mundo. Conte um pouco mais sobre isso. Eu amo viajar. Eu acho que viajar é uma coisa maravilhosa. E eu criei essa camisa bem infantil. Você veja que eu fiz um mapa mundi, né? Uhum. E coloquei umas menininhas. E com o passar do tempo, somos 10 coleguinhas que estão nesse grupo. Com o passar do tempo, elas começaram a reclamar que a camisa era muito infantil e que queria que colocasse as fotos das meninas. Então, eu tive que fazer um novo layout com foto das meninas. Com as caricaturas. Com as caricaturas, fizemos. Aqui só somos 5, porque foi da última viagem, né? Uhum. A Ilka, a Graça, a Jaqueline, eu. E é interessante, Hervelto, porque as pessoas olham e perguntam, que grupo é esse? Aí eu tenho que explicar. Muitas vezes algumas dizem, me coloque nesse grupo porque eu não viajo, porque eu tenho medo de viajar sozinha. Então é uma coisa boa, né? É, porque a gente percebe que hoje muitas pessoas morrem de solidão, né? Pelo mundo tem crescido muito pessoas que estão cada vez mais sozinhas. Há relatos, inclusive em países considerados economicamente desenvolvidos, que pessoas acabam, né, infelizmente, sendo encontradas depois de vários dias de falecidas por conta dessa solidão. Então, você tem um grupo como esse, né, de professoras, amigas, aposentadas, que se reúnem de uma forma planejada e começam a viajar, a descobrir novos conhecimentos, a fazer novas amizades, é bastante estimulante para que outros possam fazer o mesmo. Todo ser humano pode fazer. É só se organizar. Se não tiver dinheiro para fazer essas viagens, vai trabalhar como voluntária, vai caminhar, caminhe todo dia. Compre um tênis agradável, confortável. Circule no seu quarteirão, já ajuda. O que você não pode é ficar presa, reclamando e sem fazer nenhuma atividade. Eu estou amando tudo que eu estou fazendo. O segredo é não ficar parado. Não pode. Se envolver em diversas atividades. Você tem que ocupar a sua mente. Você com a mente ocupada, você desenvolve o seu cognitivo também. E fortalece, né, para não esquecer das coisas. Porque a idade traz uma série de problemas. Então, quando você está em ativa, você lê muito, você participa de comunidade, você faz palestra, você sai com as colegas, você vai no cinema, a sua vida melhora bastante. E é o que eu tenho feito, Hervelto.
Porque a gente não pode esquecer que o professor aposentado ele é uma fonte de conhecimento, né? Uma fonte de conhecimento prático, mas de conhecimento teórico acumulado. Então, você utilizar-se, né, dessa pessoa, desse conhecimento que está ali, que pode ser ressignificado em vivências, em memórias, em práticas, em projetos dentro do ambiente escolar, você não só contribui para que essa pessoa possa ressignificar essa sua aposentadoria, mas também está dando para ele também uma nova possibilidade dele continuar a disseminar esse conhecimento, a propagar esse conhecimento, para não ficar ali estacionado, né? Tanto é que você também acabou desenvolvendo outras práticas que você, no dia a dia, na sua correria de professora, não teve tempo, mas aí aposentada você acabou se descobrindo um pouco violonista, percussionista, né? Conte um pouco aí pra gente aí. Olha, dessa história. Quando eu era muito jovem, eu tocava violão. Eu esqueci, não me lembro mais de nada. E aí eu falando para o meu sobrinho, ele me deu um violão de presente. E eu trouxe da minha cidade para Salvador. Cheguei aqui, eu procurei uma escola de música e me matriculei numa aula de violão. Sinceramente, é difícil, mas eu estou tentando. Saí dessa escola e fui para uma outra escola de violão, de uma pessoa até conhecida, e comecei a observar que tinha muita gente da minha idade, na minha faixa etária, tocando, e numa felicidade total. Eu resolvi começar a fazer violão lá. No mesmo grupo tinha aula de pandeiro. Olha, parece que é mais fácil do que violão. Falei com o professor e me inscrevi nas aulas. Acredita, Efelter, é um paraíso, porque eu estou tocando mais pandeiro do que violão. Inclusive, você trouxe o pandeiro aqui para nós, não é isso? Né? E você me disse que ia dar uma aula grátis aqui para a gente de como tocar pandeiro, não é isso? Olha, o pandeiro é uma coisa maravilhosa. Você precisa ter coordenação, porque tem 4 pontos, né? Tem 1, 2, 3 e 4. Esses são os pontos principais. Agora, a depender do que você está tocando, que alguém está cantando e você pode acompanhar, você vai trabalhar suas coordenações motoras nesses 4 pontos. Aqui, 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 aqui. Tá? Muito bem. Aprendeu, professor? Quase, né? Eu acredito que eu não sou um bom aluno com muitas habilidades musicais, né? Mas eu acredito que treinando eu aprendo, né? Eu sou daquele ainda de ficar só batucando dentro do pandeiro ainda, né? Tocando o pandeiro, com licença, mas né? Você toca, normalmente, quando eu pego no pandeiro, eu vejo assim, né? Mas está totalmente errado aqui pelo que você né? Acertar os pontos. Tem que acertar os pontos. Com certeza. Né? Maravilha. Poderia dar uma pequena amostra aí do que você já aprendeu lá com a gente? Eu sei que você é paraibana e que o forró está correndo aí no seu sangue, né? Então tem como dar uma palhinha para a gente aí de um forró aí? Olha, eu digo muito uma coisa, Deus me livre de não ser paraibana. Porque a Paraíba, João Pessoa, cresceu muito, né? Eu amo a minha cidade. Mas eu já moro em Salvador há 43 anos. Mas eu amo João Pessoa. Ser nordestino não tem coisa melhor. Qualquer lugar do Nordeste é muito lindo. O Nordeste é lindo. Somos privilegiados de estarmos numa região cheia de belezas, cheia de cultura, e cheio de pessoas felizes, contentes e dispostas, como a professora Fátima, que mesmo aposentada, ressignificou aí a sua vida, né? Não acabou se entregando à ansiedade. Então, vamos lá então, Fátima, dá uma batucadazinha aí pra gente ver aí. Você não quer cantar não, professor? Olha, a minha voz não é muito boa para cantar não, viu? Mas a gente pode tentar fazer aqui, né? O pequeno trecho lá, vai lá. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha desilusão?
Então, é nesse entusiasmo e nessa alegria que a gente deve levar a vida aposentado, né? Com certeza, com certeza. Cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar da alma, né? Que é fundamental. Se cuidar sempre, né? E se puder trabalhar, colaborar, fazer projetos, desenvolver com a comunidade, fazer um trabalho de alfabetização, é muito bom, porque o professor sabe, no meu caso, que eu fiz tantos cursos, né? A gente sabe muita coisa e fica com aquilo para não ensinar ninguém. Tanto anos dedicados a estudar, se aprimorar, né? E aí se aposentou e não colocar à disposição da sociedade esse conhecimento. Você deve trabalhar. Se você não conseguir nada, vá numa comunidade, trabalhe numa comunidade, faça alguma coisa que valorize o ser humano. E mesmo assim, você vai fazer amizade. Nessas amizades você vai conhecendo pessoas diferentes, você vai sobrevivendo. E às vezes é uma coisa maravilhosa, né? Muito bom, eu gosto. E você atualmente está sendo convidada para fazer algum tipo de apresentação? Pode. Continua fazendo alguma exposição de artesanato? A exposição, não estou mais... O local que eu apresentava, fazia as feiras, foi fechada. Mas eu tenho o professor de pandeiro, ele tem um grupo muito bom, que é Pipoca com Coco. E se apresenta... Como é o nome? Pipoca com Coco. Pipoca com Coco. E esse grupo sempre está se apresentando. E às vezes ele convida a gente para fazer a apresentação. A última foi aqui no Abaeté. As meninas se apresentaram e eu fui. Lógico que eu não fui com a forma das meninas, Pipoca com Coco, porque elas tinham uma roupa própria, uma coisa própria. E eu não estou nessa escala ainda. Mas música é tudo de bom. Eu só não sei cantar, mas vou tocar pandeiro muito bem. Muito bem. Bom, gente, o papo está muito bom, é uma maravilha receber pessoas como Fátima, uma fonte viva de memória, de história, dessas vivências, desses saberes que se passam dentro dos espaços escolares. Muitas vezes a gente não se dá conta de como no dia a dia da escola tantas histórias se desenrolam e de que forma cada um de nós, professor e professoras, acabamos marcando a vida desses alunos. Mas a mensagem do nosso programa de hoje é justamente essa: com a aposentadoria, há uma vida que vai além dela. O mundo não acaba ali, a nossa vida não acaba ali. Se aposentou, ressignifique sua vida, preencha doando o seu tempo para outras pessoas, para outros movimentos, para outras associações, aprenda coisas novas, monte um grupo de amigos, vá viajar. Eu mesmo tenho um grupo de amigos que sempre fala que a gente vai comprar um terreno para construir um vilagezinho juntos, para todo mundo se aposentar ali juntos, né? Não sei se a gente vai conseguir conviver todo mundo junto ali, com as suas diversas diferenças, mas pelo menos tem esse projeto, tem essa projeção. Então, é essa a mensagem de hoje. Fátima, fique à vontade para deixar sua mensagem final para os nossos colegas professores e professoras. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Lógico que cada pessoa é diferente, né? Cada ser humano tem um objetivo de vida. O meu é viver. Viver e ajudar. Se eu puder ajudar, vou ajudando. Terminei um curso de arte e terapia, né? E aí vou fazer projetos ajudando também em algum lugar. Obrigada. Então, é com essa mensagem de viver, né? E não tenha vergonha de ser feliz, que nós encerramos o programa de hoje. Por favor, Fátima, pegue o seu pandeiro para a gente dar tchau para os nossos telespectadores, tá? Agradecemos a você, professor, você, professora, que esteve conosco hoje, tá? Muito obrigado e até o próximo Conexões na Ponta do Giz, com o pandeiro de Fátima ao fundo aqui no nosso encerramento. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima.